Iberê, porque a gente quase não vê câncer de coração. Mas é por isso que eu gosto muito de fazer esse Iberê Responde aqui, porque essa pergunta nunca me tinha surgido na cabeça e a resposta também eu não fazia a menor ideia. E é por isso que eu vou deixar essa resposta pro final do vídeo. Pergunta sobre uma volta de bicicleta de mais de 100 km que eu fiz na beira do Rio Pinheiros aqui em São Paulo. Comer esses peixes traz algum problema para a saúde? Voltei aqui para a margem do Rio Pinheiros para responder as perguntas de vocês. É um rio que passou por um processo de despoluição agora. Quando eu vim para São Paulo uns 20 anos atrás, o cheiro daqui era insuportável. Se eu tivesse esse lugar tão perto do rio, não daria pra ficar aqui. Aí melhorou bastante, várias ligações de esgoto foram feitas, umas 500 mil mais ou menos, mas ainda tem muita ligação, muito esgoto que cai no rio sem tratamento. Então ainda cheira um pouco mal, não é um rio perfeito, ainda é poluído. Aqueles peixes, eles estão ali, porque ali é o final de um córrego que é mais limpo que o Pinheiros. Mas se eles saírem dali, eles morrem no rio. Então aqueles peixes estão meio que condenados. Daria pra comer? Eu não comeria não, porque eles podem estar contaminados com várias coisas que tem no esgoto, tipo metais pesados e outras coisas. Então, infelizmente, a vida que tem aqui é bastante comprometida por causa da poluição. Uma dica é colocar pneus mais finos na bike, pneus de bike urbana, porque assim deslancha mais, já que aí é bem plano e tudo pavimentado. Por que eu não coloco esses pneus na minha bike? Eu gosto muito de andar de moto. Eu adoro andar de moto, mas eu não tenho andado porque eu acho que é perigoso, tem as meninas pequenas e tudo mais. Se eu começar a fazer com que a bike tenha muita velocidade, ela acaba virando uma moto, ela fica perigosa também. Então eu acho bacana manter esse ritmo mais tranquilo, andar numa bike um pouco mais pesada. Não estou interessado em performance, eu prefiro uma bike mais confortável, que aí eu curto mais. Iberê andou e a camiseta não ficou nem molhada. Tá desconfiando que eu não fico... Se sou eu, teria 2 pizzas embaixo do braço. O cara não sua. Olha só, não fica marca na camiseta porque o vento vai secando a roupa. Mas eu também sempre tento usar alguma camiseta que tenha alguma proteção contra isso. Agora eu tô usando essas daqui que são muito legais, são as Tech T-Shirts da Insider, que é uma empresa de tecidos funcionais tecnológicos. Essa camiseta é muito legal, porque não precisa passar, ela não deixa cheiro e ela não desbota. O que dá pra sentir é que essa camiseta também consegue absorver o suor muito mais rápido do que o algodão. Ela é bem leve e tem uma tecnologia que não deixa impregnar o cheiro. E aconteceu uma coisa legal, é que faz tempo que eu queria testar essas camisetas da Insider. Eu até fui no programa do Cauê, perguntei pra ele lá se era uma camiseta bacana, testei, botei, gostei bastante. E no fim a Insider me mandou 3 camisetas. Eu gostei tanto que eu acabei comprando mais 3 na loja, sem nem falar com eles. E agora eu quero ficar com essa camiseta o tempo todo, porque é muito confortável de usar. E eu também acho que a cor dela é bem mais viva. A camiseta preta, por exemplo, tem um preto bem forte que a gente não encontra em outras camisetas. Se você quiser experimentar também, é só entrar lá na loja da Insider e colocar o cupom Manual do Mundo, que tem 12% de desconto, fechou? Acho que vale a pena comprar primeiro, tenho certeza que você vai gostar e vai querer outras que nem eu. Iberê, por que há mais aviões no fundo do mar do que submarinos no céu? Zeppelin não conta como submarino? Praticamente o mesmo formato. Pergunta do membro do canal, sempre eu respondo pergunta de membro aqui. Etenor, no caso, é meu pai. Iberê, por que os astros são esféricos? Para eu não ser acusado de estar favorecendo as pessoas da família, né? Essa pergunta surge sempre, tá? Então, ó, pergunta aqui do Maciel. Por que a Terra não é quadrada e os outros planetas, alguns astros também? Tudo é redondo. Por causa da gravidade. A gravidade sempre vai atrair as coisas para o centro. Vamos imaginar uma coisa aqui comigo. Imagina que você tem um cubo, tá? De terra gigante. Que o planeta Terra fosse um cubo, um quadradão. E aí, ao longo do tempo, você vai tendo erosão, né? O vento, a água e tudo mais vai desgastando as quinas desse cubo. Para onde é que vai a Terra quando desgastar? Ela vai começar a acumular nas faces do cubo. Vai chegar uma hora que esse cubo vai ficar redondo. Só que no caso dos planetas é mais simples ainda, porque os planetas eram moles no começo. A Terra ainda é um baita de um planetão mole. Tem uma casquinha aí dura, mas por dentro é mole. Então se você pensar numa coisa líquida que puxa tudo para o centro, é fácil de imaginar que o formato mais natural é uma esfera. Assim como quando a gente solta uma bolha de sabão, ela está querendo ser puxada para o centro como se fosse uma bexiga, né? Uma coisa elástica ali, e o formato mais comum vai ser esfera também. Então é por isso que os astros, a partir de um certo tamanho, costumam ser redondos. Quando é muito pequeno, não tem gravidade suficiente para ter esse efeito, então acaba ficando no formato de batata ali. Quanto menor for, mais esquisito pode ser o formato. Iberê, por que a NASA não liga um cabo de metal até a estação espacial para os astronautas subirem até ela? Isso seria muito mais econômico que foguetes e muito mais simples que construir um elevador. Seria, mas eu vou até simular o que vai acontecer se fizesse isso. Para quem não sabe, né, uma estação espacial é uma nave que fica lá dentro, que as pessoas moram dentro. Uma espécie de
laboratório, um hotel que os astronautas ficam lá. Ela está a 400 km de altitude, não é muita coisa, tá? Mas já é no espaço. A questão é que para ficar a 400 km de altitude, ela não pode girar na mesma velocidade que a Terra gira. Ela tem que girar muito mais rápido que a Terra. A Estação Espacial Internacional gira mais ou menos 16 vezes por dia em volta da Terra. Então ela gira bem mais rápido que a Terra. Quem tá lá consegue ver 16 vezes o Sol nascendo e se pondo. Então imagina que meu dedo é o planeta Terra, isso aqui é a Estação Espacial Internacional. Se você ligar um cabo de aço num em volta do outro, vai acontecer isso aqui, ó. Vão ser 15 voltas. E aí o cabo de aço vai acabar. Quer dizer, não vai dar nem 15 voltas, porque a 400 km ela não tem como. Ela anda muito mais rápido que o planeta Terra. Água mole em pedra dura realmente bate até que fura? Rapaz, você não tem assistido o Manual do Mundo? A gente tem vários vídeos aqui em que a gente faz corte usando água. Essa espada que a gente fez de titânio, ela foi cortada com jato d'água. Nessa água tem uma areinha lá que é para aumentar um pouco o atrito, mas a água sozinha já é capaz de cortar muita coisa. Então sim, água mole em pedra dura tanto bate até que corta bem pra caramba. Mas é lógico que quando esse ditado ele foi criado, não existia máquina com corte de água. Muito provavelmente isso aconteceu por causa da erosão que os rios causam nas pedras. Então uma vez eu viajei para a Chapada dos Veadeiros, por exemplo, e as atrações lá geralmente estão ligadas a isso, são canyons, são rios, cachoeiras em que a água meio que foi moldando os rios, foi desgastando os rios e formou paisagens lindíssimas. Então praticamente qualquer canyon que a gente conheça foi formado desse jeito. Se quem mora em Marte é marciano, quem mora na Lua é luciano? Mas eu adoro essas perguntas. É lunático. Não é lunático. Quem nasce na Lua, ou se um dia alguém nascer na Lua, essa pessoa vai ser chamada de selenita, porque Selene é a deusa grega da Lua. E veja, o que são aqueles pozinhos de pirulitos que explodem na boca? Que maluquice é essa? Para fazer aquele pozinho do pirulito, eles derretem o açúcar dentro de uma panela que está cheia de gás carbônico. Colocam bastante pressão ali. Então o gás carbônico começa a se misturar com o açúcar. E aí eles deixam o açúcar endurecer. O que acontece? O gás carbônico fica guardado dentro do açúcar em alta pressão. Quando você coloca na boca, você derrete o açúcar e solta aquele gás carbônico numa espécie de uma explosãozinha dentro da sua boca. Você não deu joinha ainda? Acho que valia o joinha, hein? Por que uma casa que há muito tempo não mora ninguém nela, ela começa a envelhecer rápido? Essa dúvida já passou pela minha cabeça muitas vezes e eu consegui fazer uma listinha de coisas que acontecem numa casa quando não tem ninguém. Primeira coisa são animais que entram na casa que a gente espantaria esses animais. Então entra rato, o rato faz ninho, corrói as coisas, entra formiga, faz ninho, também come as paredes, entra cupim, entra pombo. Outro problema é fungo. Se a casa tá fechada, pode ter alguma umidade ali, um lugar fechado, escuro e úmido é o playground perfeito para os fungos. Então os fungos vão começar a comer a casa. E uma terceira coisa é a manutenção da casa. Então se cai um galho, quebra um vidro, você tá ali, você vê, você vai trocar o vidro, você vai dar um jeito, né? Se começa a ter uma goteira, você vai ficar desesperado, você vai consertar aquela goteira. Se não tem ninguém na casa, as pessoas não percebem que isso aconteceu e o problema vai piorando cada vez mais. Então aqui no Manual do Mundo, por exemplo, um tempo atrás, deu uma goteira, entrou uma poça d'água gigante. A gente limpou toda a água, secou e consertou a goteira. Se não tivesse morando ninguém, na próxima chuva ia ser muito pior. Para que serve o nosso lábio? É um pedaço de carne para fora do corpo? Por que ele tem essas cores? Primeira coisa, se você não tivesse lábio, talvez você não tivesse durado algumas horas desde o seu nascimento. O lábio tem essa cor porque ele é uma continuação da pele que a gente tem dentro da boca. Então você pode ver que tem a mesma cor de dentro da minha boca pro meu lábio, que é uma pele que consegue ter uma mucosa, né, uma umidade, e é muito importante para nossa alimentação. Se você não tivesse lábio, então você não conseguiria tirar o leite do seio da sua mãe, você não conseguiria mamar e aí não teria como se alimentar. E depois, se você fosse tomar água, a água ia escorrer, porque não tem por onde segurar a água. E na hora de você comer alguma coisa, essa coisa ia escapar. O lábio é muito útil para tudo isso. Mas acima de tudo é com o lábio que a gente beija. E o que seria do ser humano se ele não pudesse beijar? Bom dia, Iberê. Minha sobrinha Olga é fanática pelo Manual do Mundo. Obrigado, Olga.
Em outubro ela vai completar 9 anos e já pediu que o tema da festa seja Manual do Mundo. Você tem alguma sugestão do que a gente pode fazer? Aliás, você autoriza que a gente use a sua temática na festa? Antes de tudo, Olga, parabéns adiantado pelos seus 9 anos. A gente fica muito feliz que vocês façam festas com o tema Manual do Mundo. Nesse momento eu não tenho nada para sugerir, porque eu nunca fiz uma festa com o tema Manual do Mundo, mas as pessoas às vezes mandam fotos pra gente de aniversários que elas fazem com o tema Manual do Mundo. Então, quem já fez festa Manual do Mundo, manda foto pra gente, por favor, lá no nosso e-mail, tá aí na descrição do vídeo, pra gente poder ver e depois fazer um vídeo só sobre isso, dando dicas de como fazer. A gente pode disponibilizar uns PDFs lá de cartão, de convite e tudo mais. Tem uma baita honra que vocês escolham o Manual do Mundo como o tema de festa de aniversário. Quando eu era criança não tinha tema, a festa de aniversário, o tema era só o aniversário mesmo. Iberê, a maioria das pessoas acha que no final de Titanic, do filme Titanic, havia espaço na porta para o Jack, mas eu acredito que se ele subisse a porta não teria flutuabilidade para 2 pessoas. Faz sentido? Vamos fazer um cálculo de padaria aqui para ver se isso faz sentido, se daria mesmo para Rose dar um espaço na porta para o Jack. Vamos medir uma porta. Para a gente saber o volume de um objeto como uma porta, a gente tem que multiplicar as 3 dimensões dela. Então, eu medi isso aqui em centímetros, tá? O resultado vai ser em centímetros cúbicos, ou seja, em mililitros, que é a mesma coisa de centímetros cúbicos. Então, o volume da porta do Manual do Mundo aqui da minha sala é de 63 litros, tá? Isso quer dizer que se fosse uma caixa de leite, a gente conseguiria encher com 63 litros de água ou de leite, enfim. O que esse número significa? O que isso tem a ver com a coisa boiar ou não? Para alguma coisa boiar, ela precisa ser menos densa do que a água. E a densidade da água é de 1 kg por litro. Na prática, quer dizer que, para essa porta boiar, para ela ficar para fora d'água, ela tem que ter menos de 63 quilos. Uma porta tem muito menos de 63 quilos. Eu vou chutar um número, tá? Eu vou chutar que a porta tem mais ou menos 10 quilos. Então, na prática, significa que o máximo que essa porta suporta em cima dela, sem afundar quando ela estiver na água, é 53 quilos. Então, uma pessoa de 53 quilos poderia subir em cima dela que ela ainda ficaria no limite de afundar. Acima disso, a porta vai para baixo d'água. Importante falar que a pessoa não iria afundar. A porta iria servir como boia e ajudar a pessoa a boiar, mas a porta ficaria para baixo d'água. Agora me digam uma coisa, vocês acham que a Rose pesava quanto? Eu chuto que ela pesava mais ou menos isso aqui. Então a porta estava no limite de começar a afundar. Se o Jack colocasse um braço em cima da porta, a porta já começava a ir para baixo d'água e aí nem o Jack, nem a Rose estariam lá para contar a história. Outra pergunta sobre Titanic. Eu acho que daria só uma série sobre Titanic no Manual do Mundo, porque a gente gosta não só de navio, como de submarino e tudo mais. Aconteceu esse acidente agora. Eu gosto muito da história do Titanic, mas vamos lá. É uma coisa que eu descobri com essa pergunta. Responde uma vez por todas. Quem afundou? Foi o Olympic ou o Titanic? Que Olympic é esse? Quando o Titanic foi feito, ele não era o único. A gente ouve tanto essa história que de algum jeito, não sei, me faz acreditar que o Titanic era um navio único no mundo. Ele era o maior de todos daquela época, o navio mais estratosférico, ultra mega blaster. Só que não era, ele tinha um irmão gêmeo que era mais velho que ele. Quando as pessoas constroem navios, e constroem navios iguais ou barcos iguais, a gente diz que aquilo é uma classe, tá? Então tem os barquinhos da classe Laser, por exemplo, todos são iguais. O Titanic era da classe Olympic, ou Olympic, enfim. Foram construídos 3 iguais. O Titanic é o irmão do meio. O irmão mais velho é esse tal de Olympic, ou Olympic, que era praticamente idêntico ao Titanic, igualzinho. E ele fazia a mesma rota marítima que o Titanic fez. Isso quer dizer que tinha outro barco, igual o Titanic, que fazia o mesmo caminho. E a gente não ouve falar desse barco, ou desse baita desse navio. O que acontece é que uma vez, antes do Titanic, esse Olympic, ele bateu e estragou bastante, fez um rombo no casco ali. Mas é muito legal a gente saber que existiu o irmão mais velho do Titanic, o Olympic, que navegou durante muitos anos ainda depois. Quando aconteceu o acidente com o Titanic, ele teve que ser totalmente reformado, porque aí todo mundo ficou com medo de andar naquele barco. E depois do Titanic, ainda foi fabricado o Britannic, ou Britannic, que enfim, era outro barco da mesma classe, praticamente igual aos irmãos. E esse barco também teve um fim triste porque ele foi perdido durante a Primeira Guerra Mundial. Acho que valia um vídeo à parte só sobre a história dos 3 irmãos, não valia não? Qual foi o desastre natural mais devastador que eu vi na minha vida? Acho que o pior desastre natural foi um tsunami que aconteceu na Ásia. Eu devia ter, sei lá, uns 15, 18 anos, foi terrível, matou muita gente, mas
pensando em vulcão, terremoto, tsunami, tudo mais, vendaval, não tem nada a ver com isso. O pior desastre natural que pode acontecer é a caída de um meteoro. Você vai ter todos esses fenômenos ao mesmo tempo e vários outros muito piores. Além do impacto do negócio cair em cima de uma cidade, imagina só o estrago, vai ter terremoto, vai ter tsunami, vai ter vendaval, mas além de tudo, isso pode levantar uma camada de poeira na atmosfera que tampa a entrada do sol. E aí as plantas não conseguem fazer fotossíntese, não conseguem criar o próprio alimento, elas morrem todas. E aí todos os animais morrem junto. Berê, desde quando eu era pequenininho eu tive uma pergunta. Se o papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar, quem tá cantando a música? É a avó, não é? Essa pergunta do Gustavo é muito legal. Como é que a maçã caiu na cabeça do Albert Einstein se ainda não tinha gravidade? Vamos começar do começo. A maçã não caiu na cabeça do Einstein, a maçã caiu na cabeça do Newton. Mas isso é uma anedota, é uma historinha que as pessoas contam e cada vez fica mais fantasiosa. Isso teria acontecido em 1666, na casa do Newton, na Inglaterra. O que acontece é que ele falou realmente para vários amigos que ele viu a maçã caindo ali da árvore e isso serviu de inspiração, de algum jeito deu algum clique na cabeça dele para ele pensar um pouco em como a gravidade funciona. Inclusive essa macieira existe e tá lá, as pessoas vão visitar a macieira, filhotes dessa macieira estão espalhados por vários lugares do mundo. O problema dessa história é que a gente tem a impressão de que o Newton descobriu as coisas meio por acaso. Nossa, vi uma maçã caindo e tive uma ideia. Quando era um cara que estudava pra caramba. Mas o mais importante de tudo isso, a gravidade existe desde sempre. As pessoas já sabiam que a gravidade existia, afinal de contas todo mundo percebe que as coisas caem no chão. O que não existia muito bem era descrever exatamente como a gravidade funciona. E isso o Newton fez muito bem. E Berê, por que o elemento químico índio tem esse nome? Sou muito seu fã. Obrigado, Rafael. Virei seu fã agora também, porque a pergunta é sensacional e a resposta é melhor ainda. Esse nome índio do elemento químico vem do latim indium, que veio de indicum, que no caso indica a cor índigo. Existe um azul que se chama de azul índico ou azul anil, que é emitido por esse elemento químico no momento que você coloca ele no fogo. Então ele vai gerar uma chama azulada que tem cor de azul anil ou de azul índigo ou só de índigo. O mais doido é que essa cor azul tem esse nome porque ela vem de uma planta, do anil, que existia na Índia. Então na Europa, quando descobriram esse corante azul, se deu o nome de índigo porque era um corante que vinha da Índia. Inclusive é por isso que chama Oceano Índico, porque é o oceano onde está a Índia. O que tem tudo a ver com a palavra índio, porque quando os europeus chegaram aqui, eles achavam que estavam na Índia e chamaram as pessoas que moravam aqui de índios. Mas o mais importante de aprender nesse vídeo talvez seja que as pessoas que nasceram aqui ou são descendentes dos povos que moravam aqui não gostam muito de ser chamados de índios. Porque esse é o nome que os europeus deram na época, que significava meio que qualquer pessoa que morava aqui na América. Era um nome não era muito legal, que desconsiderava que existia vários povos diferentes, línguas diferentes, de culturas diferentes. É um nome que você dá assim meio de qualquer jeito, é um nome desrespeitoso. E é por isso que hoje, como uma forma de respeitar essas populações todas, esses povos, a gente chama de povos indígenas e não de índios. Fechou? Como funciona o mercúrio no garimpo? Por que as pessoas usam mercúrio quando estão procurando ouro? Quando as pessoas pegam ouro num garimpo, não vai aparecer aquela pedrinha linda de ouro, perfeito, maciço ali. O ouro vai aparecer tudo misturado no meio de lama, de galho, de areia. De algum jeito você tem que tirar o ouro dali. Então as pessoas pegam esse fundo do rio, porque o ouro vai sempre se acumular no fundo, porque é extremamente denso, é mais denso do que chumbo, e tem que dar um jeito de purificar. E aí é que entra o mercúrio. Quando você encosta o mercúrio no ouro, o mercúrio pega o ouro, ele se junta com o ouro, forma uma coisa que a gente chama de amálgama. E o mercúrio, ele é um metal líquido. Então você pega aquele líquido brilhante ali, bonitão, coloca nessas pedras, nessa nojeira toda, e o ouro começa a se juntar com o mercúrio e se soltar das pedras, das impurezas. No final, você vai conseguir um líquido metálico ali, que é uma mistura de ouro com mercúrio. Mas o que você quer é ouro, não é mercúrio. E aí você precisa se livrar do mercúrio. O que as pessoas fazem? Botam um maçarico ali. O maçarico vai fazer com que o mercúrio evapora mais rápido que o ouro e fica só ouro puro. Mas vamos, enfim, responder a pergunta que fez muitas pessoas clicarem nesse vídeo. Por que não tem câncer de coração?
Na verdade, tem câncer de coração, sim, mas é um câncer muito raro, não é comum de acontecer. O que é coração e o que é câncer, para começo de história, né? O coração é um músculo, então já não é tão comum você ver câncer nos músculos. A gente vai ouvir muito falar de câncer de pulmão, câncer na próstata, câncer de mama, mas nos músculos já não é tão comum assim. E o que é câncer? É uma reprodução descontrolada das células. Elas começam a se dividir, vão crescendo ali de um jeito descontrolado e acaba criando uma massa, né? um tumor. Isso pode prejudicar muito uma pessoa, inclusive muitas pessoas morrem de câncer. E o pior, né? Pode soltar alguma célula dali e começar a se reproduzir em outro lugar, causando a metástase, que é o espalhamento do câncer pelo corpo. O que acontece com o coração é que as células dele param de se reproduzir, param de se dividir enquanto a gente ainda é jovem. Então a chance de acontecer um câncer é muito pequena. E uma coisa muito legal da gente saber é que cada tipo de câncer é uma doença diferente. Então, infelizmente, quando a gente encontrar a cura de algum tipo de câncer, não significa que os outros vão ser curados, não significa que isso serve para outros tipos de câncer. Mas uma coisa legal é que quando eu era criança, quando uma pessoa descobria que tinha câncer, era praticamente uma condenação à morte, e hoje em dia não. Hoje em dia o câncer está sendo tratado e cada vez melhor, e a perspectiva é cada vez mais bacana. Queridos, é isso. Obrigado por terem assistido até aqui e deixem suas perguntas aqui embaixo, tá? E por favor, não fiquem bravos comigo. Eu tento ler tudo, pelo menos. Essas perguntas vão se acumulando. A gente usa para escrever livro, a gente usa para fazer outros IBRs Responde, a gente usa como tema de vídeo, enfim. As suas perguntas são o que mantém a gente vivo. Beijo pra vocês.